Olha só, dentro dessas distinções que nós temos, tem alguns quadradinhos em branco aí, né? Beleza, eles caem um pouco menos em prova. Sabe o que você vai ver bastante em prova? É isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A competência, não preciso nem avisar, né? Porque isso aqui a gente já falou bastante. Essa parte aqui da competência você vai ver bastante ela em prova. E também você vai encontrar bastante em prova as regras acerca do PAD propriamente dito. Do PAD, não que os outros não caiam. Então essas regras aqui, que você está olhando, ó, acerca, essas regrinhas que a gente está vendo aqui, ó, que falam da competência, deixa eu só marcar um pouquinho melhor aqui, que falam aqui, ó, da competência, opa, passei sem querer, que falam da competência, e as regras do PAD são as mais cobradas. Não que as outras não caiam, mas essas que você viu aqui são os pontos mais importantes. Então, o restante que a gente vai fazer agora é, como eu posso dizer, um pouquinho mais complementar no seu estudo. É um pouquinho mais complementar. Isso que está destacado aí em amarelo, que é o boi da cara preta, é o que realmente você vê bastante. Mas vamos lá, vamos continuar. Ó. Quando a gente fala da sindicância, como ela é mais simples, ela também é mais rápida. O prazo de conclusão da sindicância é de até 30 dias, sendo prorrogado uma vez por igual período, ou seja, 30 mais 30. Sendo que para julgar aqui na sindicância, a autoridade também tem aquele prazinho padrão de 20 dias. Quando a gente chega no PAD de rito sumário? O PAD de rito sumário, o que é sumário, Thales? Sumário é algo mais rápido, é algo mais célere. Quando a gente fala do PAD de rito sumário, a conclusão dele é no prazo de 30 dias, sendo prorrogável por mais 15 dias. E cuidado, nesse caso aqui, o prazo para a autoridade proferir a sua decisão é um pouquinho menor, é um prazinho de 5 dias. É absurdamente raro você ver isso em prova. Não é comum mesmo, mas sabe como é? Tá na lei, pode ser cobrado. Não é porque não cai sempre e tal, não vem, que não vai vir. Deixa marcadinho. Caso venha em prova, tu vai se recordar. Porque o PAD sumário, ele tá meio jogado lá no 8.112. Quando a gente fala do processo administrativo, ele tem o processo administrativo, tem a sindicância, tá mais organizado. O PAD sumário tá um pouco para cima na lei, ele tá meio jogado em alguns pontos. Eu estou esquematizando aqui para facilitar o seu estudo. Agora volta lá, volta lá. Olha a comissão. Quando a gente falou da comissão, a que interessa mais é essa daqui mesmo, ó. É a comissão do PAD, que é formada por 3 servidores estáveis. Quando a gente fala do PAD sumário, a Lei 8.112 não fala se ela é permanente ou transitória, então seria permanente também, mas a lei fala expressamente que ela é formada por 2 servidores que têm que ser estáveis. Olha, falou de comissão, é apenas servidor estável, beleza? Beleza. O problema é na sindicância. Sabe por quê? Lá na sindicância, a lei fala que será feita uma comissão, mas ela não fala o número de integrantes dessa comissão. Vamos raciocinar comigo? A lei não fala o número de integrantes da comissão da sindicância. Vamos raciocinar comigo. A sindicância é mais simples que o PAD, não é? É. Então não tem cabimento a comissão da sindicância ser maior que a do PAD. Uma comissão de uma pessoa, zoado, esquisito. Então a banca não vai perguntar, porque vai dar ruim. Mas, para não deixar em branco, vamos colocar aí. Vamos colocar aí. Que essa comissão teria que ser de 2 ou 3 servidores, porque de 1 é comissão, mais que 3 não tem cabimento. Então seria 2 ou 3 servidores, e aqui é o ponto importante, ó, estáveis. Essa comissão é composta por servidores estáveis. A banca dificilmente vai perguntar, porque vai dar treta, vai dar ruim, mas sabe como é. Sempre tem que estar no material, porque está na lei e não é nada de outro planeta, tá? Isso aqui não é nada absurdo, é tudo texto legal, embora às vezes o texto não seja o melhor do mundo em alguns pontos. Combinado? Belezeira, vai lá. Então eu vou deixar aqui na tela para você bater o print, vão lá colocar na tela, bate o print aí, bate o print, copia o que falta, se ficou alguma informação pendente, porque a gente vai dar sequência. Então o que nós vimos até aqui é o desenrolar do PAD, do processo administrativo disciplinar. O tio recomenda que você leia tudo. Mas os resuminhos aqui vão te ajudar bastante
na memorização. Beleza? Vamos dar sequência? Sim, vamos dar sequência para a gente fechar essa parte aqui. Falta um detalhezinho que às vezes é negligenciado e cai até que legalzinho em prova. É esse ponto aqui, ó, é a revisão do PAD. Cuidado para não confundir recurso com revisão. O recurso é quando foi proferida uma decisão, você não gostou da decisão, você recorre para ter uma nova decisão. Esse é o recurso. A revisão funciona de forma um pouco diferente. Pensa comigo, ó, vem cá. Imagine que rolou o PAD, a pessoa não gostou, a pessoa recorreu, tal, decisão, acabou. Encerrou. Fim de papo. Contudo, depois de um certo tempo apareceu uma coisa nova, ó, tipo filme assim, tá ligado? Aqueles filmes lá que tá tudo decidido, de repente aparece alguém com uma coisa nova. Então, aí tem lugar a revisão. A revisão é quando o assunto já estava encerrado, mas apareceu algo novo, uma circunstância, algo que é capaz de justificar a inocência do servidor ou a inadequação da penalidade. Deu para entender a diferença de recurso e revisão? O recurso é o normal do dia a dia. Decidiu, recorre, não gostou, recorre de novo, até que chega uma hora que encerra. Acabou. De repente tem algo novo. Aí que entra a revisão. Vamos lá? Vamos lá, vamos colocar aí tudo no seu materialzinho para ficar bonito. Ó, regrinhas acerca da revisão. Primeira regrinha. A revisão, ela não tem prazo. Diz a 8.112 que a revisão pode ser feita a qualquer tempo, tanto de ofício, como também a pedido, como também por requerimento do interessado. Mas ela não tem prazo, ou seja, é a qualquer momento que ela pode acontecer. Mas olha só, quando a gente fala da revisão, quais são as razões? Por que a gente vai fazer uma revisão? Porque aqui nós temos agora fatos novos, ó, uma coisa nova, algo que não havia antes. Ou também surgiram algumas circunstâncias. Então nós temos fatos novos ou circunstâncias que são suscetíveis de gerar a inocência do servidor, a inocência então do servidor que havia sido punido, ou também, não precisa nem ser inocência, pode ser a inadequação da penalidade. A gente verifica que a penalidade aplicada foi muito grave, nós temos aqui uma circunstância que vai atenuar. Então, em vez de ser uma demissão, poderia ser uma simples suspensão ou até uma advertência. Mas repare, tem uma coisa nova, tem algo que não tinha antes. Um detalhe bastante importante para a sua prova. Olha só. Não é fundamento para revisão. Não é fundamento para revisão. ênfase, ó, no não. Não é fundamento para revisão a mera alegação de injustiça. Determina a Lei 8.112 que a simples alegação de injustiça chega e fala assim, ai, coitadinho de mim, eu fui injustiçado, e não sei o que lá. Ó, não é para vir reclamar de novo, não. Já era, isso aí já foi discutido. A simples alegação de injustiça não é fundamento. O que a gente precisa, então? Tá aqui, ó, fatos novos, ou mesmo circunstâncias que sejam suscetíveis de gerar a inocência do servidor, ou mesmo a inadequação da penalidade. Deveria ter sido aplicada uma penalidade mais leve. Então, muito cuidado com a revisão, porque, como eu disse, a revisão não é para reapreciar o PAD, não é um recurso, é revisão. Você que estuda direito processual, se você não estuda, esquece, tá? Você que não estuda, esquece. Mas caso você estude direito processual, sabe com o que parece isso aqui? Com ação rescisória. Não é ação rescisória. Se você escrever ação rescisória aqui, eu vou fazer uma desgraça. Não é ação rescisória, é outra coisa. Eu só estou fazendo um paralelo bem porco, tá? Para quem estuda direito processual, isso aqui se assemelha um pouquinho, mal e porcamente, com uma ação rescisória. Já estava encerrado, estava transitado em julgado, de repente tem uma coisa diferente, uma coisa nova, beleza? Só para fazer o link para quem estuda, é isso. Para quem não estuda, esquece.
Então, ó, você se liga que tem alguma coisa nova. A simples alegação de justiça não é fundamento. Termina de copiar aí ou pega o seu print que a gente vai dar sequência. Vamos falar mais um pouquinho da revisão. Vamos lá. Quando a gente fala da revisão, o procedimento ocorre da seguinte forma. O requerimento para a revisão, ele é encaminhado, esse requerimento, então, para que seja feita a revisão. Ele é encaminhado, ele será encaminhado ao ministro do Estado, ao ministro de Estado, ou para uma autoridade equivalente. Porque o ministro de Estado, nós sabemos que é no âmbito do Poder Executivo. Se nós estivermos aqui no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, ou mesmo do Ministério Público da União, não é ministro de Estado, é uma autoridade equivalente. Então, esse requerimento aqui, pedindo a revisão, ele vai ser encaminhado ao ministro do Estado ou autoridade competente. Aí, se essa autoridade autorizar a revisão, essa autoridade, ela pode autorizar a revisão. Se ela autorizar a revisão, ele vai olhar. E ele fala se sim ou se não. Mas ele falou sim. Ele falou, ó, até que tem fundamento. Então vamos embora. Vamos revisar esse negócio. Se ele autorizar, aí sim, esse pedido será encaminhado. Esse pedido, então, de revisão será encaminhado. Ele encaminha, o próprio ministro aqui, o tal, encaminha ao órgão ou entidade, ele encaminha ao órgão ou entidade de onde se originou o PAD. Então, ele vai ser encaminhado para onde o PAD começou. Então, a revisão, a gente pede lá no alto. A gente pede lá para o ministro do Estado, para a autoridade competente. E ele que vai analisar se vai rolar a revisão ou não. Mas ele olha e fala, olha, eu acho que tem que rolar mesmo. Ele autorizou a revisão. Beleza. Aí ele vai encaminhar essa revisão para onde o PAD começou. Beleza? Beleza. Aí nós temos aqui também na revisão alguns prazinhos. Nós temos primeiro o prazo para a conclusão da revisão e tem também o prazo para julgamento. Bem de boa, só uma regrinha de prazo. Sei que é bastante prazo, é muita decoreba, mas é aquela coisa que se dá uma afiada, aquela papiradazinha antes da prova, só para estar na mente. O prazo para a conclusão da revisão está lá na lei. Dessa forma aqui, ó, que é um prazo de 60 dias, ela não fala nada de prorrogação, mas a gente segue as regras do PAD. Poderia fazer uma interpretação que sim, mas a banca não vai fazer, então não se preocupe. E o prazo para julgamento também será de 20 dias. Thales, mas quem que vai julgar? Quem que vai fazer o julgamento? O julgamento é feito pela mesma autoridade que decidiu o PAD. O julgamento, ele é feito pela autoridade que decidiu o PAD. Se for autorizada a revisão, vai ser formada uma comissão, tal, que vai analisar toda aquela formalidade de novo, toda aquela formalidade, e aí a autoridade que havia julgado o PAD, o mesmo que deu a decisão do PAD, é a autoridade que vai julgar a revisão. Beleza? Tem que ler tudo como está na lei. Na lei é um pouquinho mais... entendeu? Eu estou esquematizando, estou simplificando. Só que não adianta nada eu simplificar aqui, tu achar bacana, tal, legal, chegar na prova, o banco copia, cola, você não sabe desenrolar. Então são coisas que caminham em conjunto, legal? Vai lá, bate, print, copia rapidão.
Tem mais um detalhezinho para a gente tratar aqui da revisão ainda e a gente encerra. Mais um detalhezinho só. Vamos lá para ele agora. Quando a gente fala aqui da revisão, imagine que ela foi julgada procedente. A autoridade chega e fala, olha, não é que ele tinha razão mesmo? Beleza. Imagine que ela foi julgada procedente. O que acontece? Se for julgada procedente, a penalidade aplicada será tornada sem efeito. A penalidade eventualmente aplicada é tornada... Então, a penalidade eventualmente aplicada... Deixa eu fazer diferente aqui, peraí. A penalidade, pronto, é tornada sem efeito. E o servidor terá os seus direitos reestabelecidos. Então, os direitos do servidor serão reestabelecidos. Se ele foi demitido, ele volta. Se ele foi suspenso, ele vai receber aquele valor de volta, assim tal. Só copiou e colou, tá? Só copiou e colou. Otários, mas e se por acaso a penalidade que foi aplicada foi a destituição de cargo em comissão? Olha o que a lei diz, ó. A lei fala o seguinte, que foi julgado procedente, a revisão. Mas a penalidade que havia sido aplicada é a penalidade de destituição de cargo em comissão. Ele foi destituído do cargo em comissão. Nesse caso, essa penalidade será convertida em exoneração. Ela é convertida em exoneração. Poxa, mas aí dá na mesma. É, até que dá, mas na exoneração é menos feio. Pega menos mal para ele. E as consequências também são, né, mais leves, mais brandas. Consequências acessórias. Então, se por acaso foi julgada procedente, ele foi lá, pediu a revisão, a autoridade ali, equivalente, o ministro de Estado, falou, não, vai rolar sim a revisão. Aí teve comissão formada, foi apreciado tudo aquilo, a autoridade que decidiu o PAD falou, verdade, a revisão é procedente. O que acontece? A penalidade que foi aplicada antes é tornada sem efeito. Os direitos dos servidores são restabelecidos, mas caso a penalidade aplicada tenha sido a destituição do cargo em comissão, que é feio, a gente converte ela em exoneração. Das duas formas ele está desligado, mas a destituição é feio, é penalidade. Exoneração não. Exoneração é uma coisa normal, não é feio, não pega mal. Beleza? Última regrinha para a gente fechar essa parte, e é uma regra bem cobrada da revisão. Olha só. A revisão, quando for feita a revisão, ela não pode, ênfase na palavrinha não, ela não pode agravar a penalidade. A pessoa entra com uma revisão, tipo assim, imagina que o cara foi suspenso, tomou uma suspensão. Tomou uma suspensão, o cara entra com uma revisão e fala, ó, vocês estão errados. Eu tenho aqui um documento, eu tenho aqui algumas informações que mostram que não era suspensão. Só que essa pessoa, ela é meio desprovida de inteligência, porque aqueles documentos que ela está levando são piores para ela. A autoridade chega e fala, rapaz, não era suspensão mesmo, era demissão que você tinha que ter levado. Vai ficar por isso mesmo, não vai virar demissão. Porque a revisão, ela não tem o chamado reformatio impejus, que é reforma para pior. Fica do jeito que está ou melhora. Piorar, não piora. É diferente de um recurso. Caso tenha sido interposto um recurso lá atrás, o recurso é uma nova decisão. E essa decisão nova, ela pode ser igual ao anterior, pode ser pior ou melhor. Isso é recurso. A revisão não. A revisão fica como está ou melhora para a pessoa. Ela não vai prejudicar, ela não pode agravar a penalidade eventualmente aplicada. Beleza? Beleza. Termina de copiar aí. Termina de copiar aí. Vai lá. E é isso aí.
terminamos a famosa Lei 8.112 de 90. Tem dificuldade? Tem nada. É algum bicho de outro mundo? Não é. Tem segredos tal? Não tem, cara. 8.112 não é uma lei tão difícil, não é uma lei tão pesada, ela é detalhada, isso eu concordo. Só que, bunda na cadeira, leitura, 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 associado com os resuminhos, com as informações. Porque você reparou que tem pontos jurisprudenciais, tem pontos doutrinários que a gente vai jogando nos momentos oportunos. A gente vai juntos também. A minha função como professor é ir explicando para você, esquematizando, fazendo esqueminha, mostrando o que cai, como cai, as pegadinhas. Aí a tua parte do compromisso é pôr a bunda na cadeira, fazer a leitura, fazer o estudo do resumo, fazer questões e na prova é só sucesso. Não tem como dar errado, desde que você se dedique e faça o que é preciso. Eu sei que durante aqui as aulas de 8.112, eu devo ter falado umas 200.000 vezes para ler a lei. Porque eu já vi muito aluno falar assim, nossa, o resuminho do Tales é completinho tal, nem precisa ler a lei. Caraca, eu que fiz o resumo, estou falando que tem que ler a lei, cara. Então leia a lei. Coloque a bunda na cadeira, não tenha preguiça. Não dá para ser aprovado em concurso público tendo preguiça. Para você conseguir a aprovação, você tem que se dedicar. Ai, mas eu não gosto de ler. Mas você não está fazendo por amor à leitura, você está fazendo por dinheiro. Você está fazendo para ter um cargo público, para conseguir sua estabilidade, seu status, para esfregar na cara dos outros. Você está fazendo por outras razões e não por amor à leitura. Então faça o que tem que ser feito, não tenha preguiça. Leia quantas vezes for necessário. E você só vai parar e depois que o seu nomezinho estiver no diário oficial, depois que você assinou teu termo de posse, depois que você está trabalhando. Até lá, a cadeira é o teu mundo. Cadeira, bunda, leitura. Juntou isso, não tem segredo. Uma hora você chega lá. Porque a minha ideia é que cada vez você vai precisando menos de mim. Porque o resumo está pronto, você entendeu. Você vai usar para revisar, para ver. Mas você vai precisando de mim cada vez menos. Vai formando teu material, você tem teu PDF, você tem teus resumos, tem as questões. Você volta aqui comigo quando você tiver uma dificuldade, um tópico pior, ou no primeiro momento para aprender. Mas a tendência é diminuir um pouco, porque eu não quero que você fique aqui a vida inteira. Eu quero que você estude, pague o preço, consiga a tua aprovação e vai seguir a tua vida. Mas como a gente havia combinado, eu tinha dito que a 8.112, ela tem vários subtópicos. Beleza. Alguns são mais cobrados do que outros. E eu havia falado lá no começo do curso, se você não esqueceu, você lembra, e se esqueceu eu tô te lembrando, que eu ia falar para ti quais são os tópicos mais cobrados. Eu ia te dar tipo assim, um roteirinho, tipo um mapa da mina dentro da 8.112 do que você tem que dar uma atenção maior, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa parte aí, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa parte. Primeiro, o que é muito cobrado de 8.112, Thales? Cara, tem aquela parte introdutória, que fala ali de cargo, servidor público, que fala também ali de estágio probatório, requisitos para investidura, nomeação, posse, exercício. Essa parte aí cai, que é uma barbaridade. Depois, nós temos também muito cobrado em prova a parte de provimento e vacância. Provimento e vacância é algo até meio batido já. Você não pode jamais ir falhando aqui. Mas eu aproveitaria o embalo e junto com o provimento e vacância, eu daria uma olhadinha também na remoção. A remoção é uma forma de deslocamento, tem também a redistribuição, mas ela cai um pouco menos, entendeu? Ela não cai tanto não. A redistribuição, a remoção cai bastante em prova. E cuidado que às vezes eles tentam confundir vacância, provimento com remoção. Então eu daria uma olhadinha nessa parte. Aqui também, no top 3 da lei, você pode comer com farinha e sem medo de ser feliz. A parte do regime disciplinar. Quando eu falo aqui do regime disciplinar, tem ali a responsabilidade do servidor, as penalidades, por aí vai. Então, essa primeira parte aqui, ó, essa primeira partezinha aqui, peraí, essa primeira partezinha aqui, é o top 1 aí da 8.112. Você pode pegar isso aqui e comer com farinha, porque tipo assim, se você não sabe isso aqui, você não sabe 8.112. Claro que há algumas variações dependendo da banca.
Dependendo da banca, do concurso, do cargo, tem algumas variações. Aí, né, com as questões você vai pegando essas manhas. Mas independente disso, esses aqui são os pontos mais importantes. Então isso você come com farinha. Aí, visto essa parte, a gente vai complementando um pouquinho, vai para o segundo ponto mais cobrado, para os segundos pontos que são mais cobrados. Quase tanto quanto esse, só que um pouquinho menos. Um pouquinho menos. A gente tem aqui, aí dando a sequência, até mudar de cor, ó. A gente tem aí, seguindo a sequência, a parte de direitos e vantagens. Quando a gente fala de direitos e vantagens, o mais cobrado é aquele trecho que fala o que incorpora, o que não incorpora, ou pode incorporar, as indenizações caem um pouquinho mais. Você vai reparar que gratificação e adicional não é muito comum em prova. O examinador cobra geralmente quando ele está com o coração meio peludo. Cai bem menos. Agora, indenização cai bastante, as regrinhas são fáceis, e aquela parte lá do que incorpora, do que não incorpora, isso aí fica de olho. Então, dentro desse tópico tem essa variaçãozinha. Depois disso, eu também recomendo uma boa olhadinha na parte de licenças e afastamentos. Você vai reparar que dentro aqui de licença e afastamento, tem algumas super cobradas, outras nem tanto. Que vê uma regra que toda hora tem? A regra da matraca. Não pode abrir a matraca, lembra? Isso aqui toda hora você vê em prova. Aí dentro das licenças tem umas que são mais cobradas que outras. Por exemplo, a licença para capacitação, a licença para tratar de interesses particulares, nossa, vem que é um monte. Tem licença que é rara a gente ver em prova. Mas, se o examinador quer dar uma pegadinha mais ali, ele vai nessas. Ah, licença ali tal, para atividade política, para tratar da saúde do cônjuge, ó, do companheiro ou familiar. Aí, cara, ele pode ir nessas. Então ficaria de olho. Os afastamentos também não cai assim, que é aquela coisa em prova. Mas depende da banca. Tem banca que gosta de pegar mais pesado, banca que pega mais leve. Tá no teu edital? Dá uma olhadinha. Que se for um concurso de expressão, o examinador estiver meio maldoso, ele vai perguntar um afastamento meio diferente. Ao fazer as questões, facinho, facinho você flagra o que é mais cobrado. Mas segue o meu conselho. Deixou alguma coisa para trás, parece que é catiça, parece que é castigo, é ali que a questão vem. Muito bem. Aí, nós temos aqui esse ponto também que é bem cobrado, então, dos direitos, vantagens, licenças e afastamentos. Seguindo aí, nós temos aquelas regrinhas de tempo de serviço. Cara, o tempo de serviço é muito variável. Às vezes a gente passa um tempão aí sem ver questão de tempo de serviço. De repente, o examinador invareta, vem lá a questão de tempo de serviço. O que é contado como tempo integral, o que é só para aposentadoria, o que é só para disponibilidade. É outra regra que é o seguinte: se você não souber tempo de serviço, você vai perder a questão? Existe uma boa chance de você passar por várias provas e não ver nenhuma questão disso. Mas vira e mexe e cai. Principalmente concurso de maior expressão. Aí se você não deu uma olhada, perdeu, cara. Perdeu. Então, sabe como é. Seguindo aí. Um outro ponto. O direito de petição. O direito de petição. O direito de petição, ele também é um pouco variável. Depende um pouco a banca, depende um pouco a prova. Você vai reparar que não é toda banca que gosta. Tipo, você pega, muitas vezes, área de segurança pública tal, não vem muito. Ah, mas você pega ali áreas um pouco mais jurídicas, tribunais, ou até mesmo de área administrativa, você acaba vendo um pouquinho mais. Então, o direito de petição, ele tem uma certa variação dependendo da banca e da área. Tem banca que às vezes ignora, tem banca que ama. Tá no edital? Tem que estudar, porque eu falei, às vezes é no teu concurso que a banca vai perguntar alguma coisinha, mas eu tô dando prioridades, entendeu? Vai ter que usar tudo, não entender errado, só tô dando prioridades. Aí, seguindo aqui, nós temos também as regrinhas do PAD, do processo administrativo disciplinar. Quando a gente fala do PAD, deu para reparar que ele é bem extenso, a gente acabou de ver, ele tem bastante regras. Algumas regras são básicas, por exemplo, assistência por advogado, tal, prazo, competência, quando é sindicância, quando é PAD sumário, isso é arroz com feijão.
Só é arroz com feijão, teria até que estar no tópico 1. Agora, essas regras mais complementares, vira e mexe quando a questão quer vir um pouco mais pesada. Aí também não dá para correr. Então esses pontos aqui também são relevantes. Ó. Aí, tem um outro ponto da lei, que a gente nem trabalhou ele, porque ele é praticamente inexistente nas questões. Eu não disse que é inexistente, ele quase é. Que é a parte aqui, ó, da seguridade social. Sabe por que essa parte que tem que tomar cuidado com ela? Porque quase tudo que está na 8.112 ali, quase tudo não, né? Mas a maioria está em contradição com a Constituição Federal. Então, quando você pega ali a parte de seguridade social e sai comendo aquilo com farinha, está estudando um monte de coisa errada. Um monte de coisa que já era faz tempo. E como a Lei 8.112 não foi alterada, está lá ainda, está lá. Só que está tudo em conflito com a Carta Magna. Aí você vai aprender essas regras lá no tópico de agentes públicos, que é um outro tópico, que é do artigo 37 e 41 da CF. Nem precisa se preocupar muito aqui, porque as poucas questões que tem de seguridade social, na verdade, a banca vai perguntar algo que está lá na Constituição Federal. Tem algumas regrinhas sim, que ainda são úteis aqui, algumas a gente até estudou, eu nem fiquei falando para você, joguei ali elas no momento oportuno. A gente viu, só que tem que tomar cuidado com a seguridade social, porque boa parte dela está em conflito com a CF, e o que a banca cobra em prova é o que acaba sendo estudado no tópico de agentes públicos da própria Constituição. Então a seguridade tem essa cautela. Resumindo, esses 3 primeiros tópicos aí vai vir de todo jeito que você imaginar. Esses outros, eu fiz uma divisão básica do que vem mais, do que vem menos, do que não vem, para te dar uma prioridade. Mas sabe como é? Tudo tem que ser estudado. O que a gente deixa de estudar, ali parece que a questão vai vir. Então a gente vai aí encerrar aqui a parte de 8.112, desenrolar bem bacana, e agora é contigo. É bunda na cadeira, é questão, é resolução, e pode ter certeza que vai ser sucesso. Valeu? Grande abraço aí. Na próxima aula a gente continua o nosso estudo da matéria mais legal de todas, que é o direito administrativo.